Entre Família está no ar, vem chegando porque a sua emoção, com muita emoção, começa a partir de agora com o seu melhor programa da tarde brasileira. E ao meu lado ele, Cris Magalhães. Bora lá, Susan! Ele que já foi locutor, já foi candidato e hoje é o nosso queridíssimo apresentador. Rapaz, essa barra branca já passou por tantos quesitos, mas Deus nos trouxe aqui a Rede Novo Tempo, né? Eu estava falando agora, acho que quase 8 anos Animador de festas. É de tudo, um pouco. Com a voz já se fiz, gravei de todas as coisas. Passei aqui quase 4 anos também na Rede Novo Tempo de Rádios. Um abraço para todos os ouvintes da Rede Novo Tempo de Rádios. Se você não conhece, tem uma rádio muito bacana chamada Rádio Novo Tempo, tem até aplicativo. Vai lá, hein? Aquela turma é a turma da esperança. E aqui no Entre Família também, quase 4 anos. Esse ano a gente completa 4 anos de casa. Não, você não contou que você foi o mais famoso ali do sul do país, né? Não é famoso, não. Não. Balneário? Como chama aquela região de Santa Catarina? Pode ser que eu fui mais famoso no SPC, será? Mas um abraço para todo o pessoal de Santa Catarina, todo o pessoal do Rio Grande do Sul. Ali a gente teve também uma vida de comunicação em algumas televisões, em algumas outras rádios, né? Do contexto secular, foi um prazer. Mas, e até é o seguinte, hein? Em alguns eventos, aquela questão toda... Eu lembro que uma vez eu fiz uma promoção de loja, né? Olha aí, minhas senhoras, vamos chegando! Empreendendo nas ruas. Empreendendo nas ruas. E o nosso programa de hoje tem muito a ver com isso, desses comunicadores, né? E se você pegar alguns apresentadores, a maioria deles já fez essa questão de empreender na rua. Silvio Santos mesmo foi camelô, outros trabalharam na rádio, né? Então a comunicação para a vida, a gente já falou aqui sobre hard skill e soft skill, essas skills de falar com as pessoas, interagir, é muito especial. E eu estava vendo aqui um dado do IBGE, meus queridos, que na pandemia até aumentou, 27,9 milhões de empreendedores nessa questão toda de empreender na rua, né? Esse ambulante que faz a diferença na sua vida, que às vezes a pessoa fala, tá atrapalhando, não, tá fazendo o trabalho dele, né, Susan? Não, e tem que ter muita energia, viu? Porque são muitos trabalhadores informais, principalmente nos grandes centros. E hoje a gente quer conversar um pouco com a nossa especialista, né, para entender um pouquinho desse mercado, como que funciona essa concorrência. Será que tem um jeito que a gente pode fazer para poder vencer a concorrência? É na promoção? É quem fala mais alto? Como é que a gente pode fazer para ganhar ali nessa concorrência acirrada nas ruas? Então a gente vai conversar com a consultora de negócios do Sebrae São Paulo e ela vai contar um pouquinho desse mercado. Se você é um empreendedor aí das ruas ou se está pensando nesse momento de repente alavancar mais uma carreira, mais um empreendimento, um serviço extra, se junte a nós no Entre Família porque a pauta de hoje é voltada para os negócios. E hoje o Lincoln volta no programa aí para trazer pra gente essa questão da autoestima. Hoje começa o primeiro episódio, a gente já teve aquele primeiro episódio que a Maíra participou, inclusive, né? Mas hoje começa de fato ele a conversar com a gente sobre autoestima e ao longo do tempo a gente vai ver a autoestima linkada a alguma coisa. Hoje vai ser a profissão. Legal, e outra, a pessoa que tem que estar bem de si para chegar na rua e chegar, olha só um pouquinho, porque parar alguém que está indo para o trabalho, dependendo do Cris, lugar. Não, isso é muito difícil. Vamos Quando a gente tem que gravar... Vem que você está chegando ali, vai chegando ali, tá? Você... Vou te vender aqui, tá? Vou te vender laranja. Ixi, tá? Chega de lá, nós vamos se encontrar aqui, bem no meio, vai. Ai, vai lá. Ao vivo assim, sem ensaio. Chega de lá para cá, para sair da câmera e nós se encontrar bem no meio, vamos lá. Um, dois, três, valendo. Olá, tudo bem? Opa, um minutinho de essa atenção. Você gosta de laranja? Tudo bem? Gosto. Não, é o seguinte, olha, eu sei que você está com pressa, mas eu prometo para você que essa é a laranja mais deliciosa. Só um pedacinho para provar. Prova aqui só um pouquinho. Olha só, isso. Eu falei para você. Eu vou dizer para você, já tem um pacotinho pronto, que eu sei que você está na corrida, apenas R$ 5,90. Você vai chegar em casa e vai falar pro marido, você é casada? Tá descascada? Tem filho? Sim. Gosta de laranja? Sim. Vitamina C, tá vindo ótima. Se tiver descascada, eu compro. Então, vou fazer o seguinte, para um pouquinho que eu descasco para você, você vai levar agora. Aí a gente compra, né? Claro, a pessoa vai parar pra descascar a laranja. Perguntei se tinha marido, se tinha filho, vitamina C, já pensei no negócio. E aí esse raciocínio, lógico, por quê? E rápido, né? E rápido. E são ganchos para você saber que a pessoa realmente, nossa, apenas R$5, eu descasco para você. Ou quando eu tiver que gravar um Fala Povo, vou chamar você para ir comigo. Bora, então fechou. Nossa, esse lance na rua ninguém segura. Nossa, gente, dá uma pura, assim, você parar a pessoa, sabe, que tá com pressa e... Ou vem cá rapidinho se eu gravar uma entrevista. Então, a você que é trabalhador informal, empreende aí nas ruas, olha, minha admiração total. A gente vai pro intervalo e na volta a gente quer a sua participação por aqui, tá? Não sai daí, não. Muito bem, estamos de volta no intervalo mais rápido do Brasil. E eu quero perguntar para você que está aí do outro lado da telinha, está em casa, está no trabalho, está em busca de trabalho. E outra, você tem alguma dúvida sobre esse mercado, né, essa questão de empreender nas ruas?
Ai, Cris, eu tenho até um produto aqui em casa, mas a questão é justamente isso que você fez, menina. Eu com uma laranja na mão e ficar quieto, eu sou um pouquinho mais tímido. Mas quais são as formas? Não, e agora que você falou de laranja, que tá calor, imagina uma laranja geladinha, descascadinha. Comprava fácil, hein? Então é o seguinte, ó. Descascada. Talvez o Sebrae vai te mostrar que talvez numa época do ano não vale a pena vender laranja. Agora, se você congelar e vender um suco, você tem um valor agregado. Aí o Sebrae aprende nicho de mercado. Não, outra, vai estudar com você, porque o Sebrae, ele estuda o quê? Primeiro, claro, que empresas maiores vai ver se aquele nicho compõe na tua cidade, para ver se o bairro tem, se o investimento que você vai fazer. Agora, como é um investimento menor, a questão de empreender, não que você não tenha que ter o mesmo desgaste, porque fosse fiel no pouco, sobre muito colocaria, você tem que começar bem. E o Sebrae vai te dar justamente esse começo para depois você escalonar esse negócio. Nossa, garoto propaganda do Sebrae. Então se junte a nós nesse Só programa. Me convidar, tá? Vamos aí, nunca te pedi nada, né, Sebrae? Já manda a sua pergunta no nosso WhatsApp, DDD 12 98315 0249. Vamos tirar esse projeto aí do papel, hein? Que tal? Então já manda a dúvida que você tem, que está encasquetado aí nesse seu planejamento, onde você não está enxergando luz. Manda aí que nosso especialista está aqui, ou pode apontar a câmera do seu celular para esse QR Code. E se você também tem dúvidas sobre o MEI, nós vamos falar sobre esse assunto hoje. Tem uma dinâmica só para responder algumas questões voltadas para o MEI. Bora lá, vamos à nossa sala da verdade. Que nós temos aqui realmente alguém para nos ensinar, para nos dar direção. Aprendemos aqui nos bastidores o seu sobrenome, que é russo. Tentamos então, aqui dar... Estamos recebendo com muito carinho, senhoras e senhores, Natália Sirobaba, consultora de negócios do Sebrae São Paulo, com muito orgulho. Ela é formada em hotelaria pelo Senac São Paulo, fez pós-graduação em gestão de meios de alimentação, MBA em gestão estratégica. Olha, é aquela moça que... Dona Maria, aquela moça prendada, né? Que realmente conhece, vai trazer esse conceito para a gente. Seja bem-vinda. Eu até parei aqui de ler toda a formação dela, porque é muita coisa, mas fica com... Olha, eu garanto, tá? Selo, novo tempo de comunicação, que vai dar tudo certo. Natália, obrigado por ouvir o nosso chamado e vir aqui socorrer os nossos telespectadores. Imagina, para mim é um prazer, né? Trazer aqui o Sebrae também para dentro do canal. E estou à disposição para a gente conversar, tirar dúvidas, né, para entender quais são as dúvidas aí dos telespectadores também. Natália, o Cris falou ali no começo, né, sobre esse número crescente. Eu não sei se você tem algum outro dado além desse, né, para a gente saber o quanto isso aumentou na pandemia, né, o número de trabalhadores informais cresceu bastante, não sei o quanto cresceu, mas segundo o IBGE, hoje são atualmente 27,9 milhões. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa crescente. Como que está o mercado hoje para quem quer empreender nas ruas? O número é esse mesmo, o último que a gente tem, né? Há uma estimativa de que já tem aumentado, logicamente, né? Durante a pandemia e pós-pandemia também, que esse número já tem aumentado, esteja aí na casa dos 30 milhões, né? É um número maior, né, de trabalhadores informais do que formais, inclusive. E 5% desse número total, né? 5% dele de trabalhadores que estão na rua e que estão legalizados, né? Então, que tem uma licença aí da prefeitura, que estão trabalhando de forma legal. Agora, Natália, fala para a gente um pouquinho, então, sobre essa legalização. Eu estava na feira domingo, manda um beijo à minha esposa. É até bom a gente explicar quem são esses de rua, né? Porque a Silvia torceu o pé e eu fui ajudar ela na feira, porque ela gosta de fazer feira sozinha, eu só atrapalho. Mas você foi à fui na feira? Encontrei Piper. Um abraço pra Piper, Silvinha, Davi, o mundo parou. Esse programa. Fui com a blusa errada, tá? Um minuto de silêncio, fui de preto na feira, solzão. Aprendi, não vai de preto na feira, coloca protetor solar. Se eu fosse você, Silvia, esse pé não ia sarar nos próximos 10 domingos. Vamos voltar aqui só para... não, parabéns, obrigado, foi um pequeno fato que aconteceu. Olha, deve ter sido um momento a feira histórico. Parou, que nada, nem olhar Por pra isso que eu vi que a feira estava lotada, foi isso. Deu crise na feira. Agora, o vendedor estava conversando com um amigo. A Silvia estava colocando, eles colocam uma baciazinha e tal, e eu estava ali, né, para pagar e puxar a sacolinha para ela não ter peso. E era justamente a esposa falando, viu? Olha, aqui você que abriu a MEI, né, depois a gente vai ter só MEI, você tem que ter um registro da prefeitura para inscrição estadual, a municipal. Aí eles, não, depois que eu tenho o CNPJ, está tudo certo. Aí tinha alguém, eu acho que da prefeitura ali, indicando, dando essa dica. Então, mesmo para quem já trabalha, porque estavam abrindo um outro tipo de negócio, como é que funciona essa legalização? Isso, geralmente, né, geralmente não, sempre é feito dentro da prefeitura.
Mas geralmente tem um caminho online ou presencial. Então, aqui em Jacareí, por exemplo, né, pelo Atende Bem, você pode ir no site da prefeitura ou até a prefeitura, acessar o link, né, do Atende Bem, e aí começa todo um processo de formalização. Eles vão pedir alguns documentos, alguns dados, né, do munícipe, endereço e toda a documentação. Então, é muito simples, é um processo que, inclusive, as prefeituras buscam simplificar para atender essa modalidade de trabalho, né? Em São José dos Campos, desde 97, que não é emitido nenhum tipo de CNPJ vinculado a ambulantes, né? A Prefeitura de São José dos Campos não emite esse tipo de licença de ambulantes na cidade. Então, depende de cada município. O ideal é entender, né, se a sua cidade é daqui do Vale ou é outra cidade aí dentro do país, entender qual que é o critério aí que a prefeitura utiliza. Aqui em Jacareí, por exemplo, no centro da cidade não é emitido nenhum tipo de licença para atuar no centro, né, já estão esgotados os números aí de licenças, e aí tem todos os bairros aí possíveis de se atuar como vendedor de rua. E a questão da emissão de nota fiscal, tudo isso depende das regras da prefeitura, do sistema que cada prefeitura tem, né, Natália? Isso, aí você se formalizando como MEI, e dentro, eu posso já adiantar um pouquinho o assunto só do MEI? Já que a gente está aqui falando de MEI, vamos falar, porque só uma ressalva, Natália, eu não achei tão simples assim fazer esse MEI, não. Eu achei que era bem simplesinho, vou entrar lá, colocar meus dedinhos, Eu fiz e achei simples. Você acredita? É o portal do empreendedor.gov. Quando você entra, achei muito fácil, muito obrigada, intencional, porque primeiro, você preencheu um cadastro, colocou os seus dados, depois você colocou os códigos de atividade que são dentro do que você faz. Perfeito. Tá? Depois você gera, ele vai te dar um número. Com esse número em mãos, eu vou na prefeitura, eu vi que eu podia fazer online, lá encaminhei, anexei meus documentos. Depois elas me mandaram por e-mail uma chave para acessar o lugar onde eu coloco a nota fiscal. Simples, Quando eu entrei, coloquei o fornecedor, eu vi que ele não tinha, eu adicionei, coloquei a nota. Depois eu entrei coloquei meu CNPJ para poder buscar e pagar os R$60 a cada... O DAS. O DAS. Então são 3 módulos. Depois o que acontece? Depois que você se cadastra, você fica só com o módulo de notas e o módulo para você poder pagar o imposto. Exato. Né? A cada mês. Ele é o MEI. Parabéns. O MEI, ele é esse caminho mesmo, e ele foi simplificado, né, justamente para poder, dessa forma, que todo mundo tenha acesso a um CNPJ ainda hoje, se a pessoa estiver convicta de que quer abrir, né, de que quer empreender e ter o CNPJ. Tem o DAS, né, então é uma guia que você paga mensalmente, e tem a declaração anual, que é muito simples também, é uma declaração de quanto vendeu, né, e quanto comprou ali de insumos, ou seja, quanto que não precisa de ter um contador, né? Não precisa. Teria E tem uma data específica para fazer essa declaração? É agora em março. Março. Junto com o imposto de renda. Junto, exatamente. Então, mas a gente sempre faz mutirão, o Sebrae tem mutirão de fazer o imposto do MEI, então é bem tranquilo também. Natália, quando a gente fala sobre empreendimento nas ruas, né, como é o tema do nosso programa de hoje, o que se enquadra aí? Geralmente a gente vê os vendedores, por exemplo, no trânsito, né? Mas o que entra dentro dessa classificação de empreendedor de rua? A gente pode considerar como empreendedor de rua, né, ou vendedor de rua, a pessoa que está, por exemplo, com um carrinho de hot dog, com um trailer ali onde ele vende sanduíche, com um carrinho de doces na rua. Pode ser uma pessoa que tem um food truck também, que hoje é uma alternativa. Por exemplo, quando eu falei de São José dos Campos, né, a cidade aqui próxima a nós, a gente não consegue tirar como ambulante, né, o KNAI ambulante, mas tem o KNAI de venda ali de food truck. Então, a pessoa pode operar, ou seja, ela pode vender os lanches, né, ela pode ter o food truck dentro de um espaço privado. No estacionamento de uma escola, por exemplo, no estacionamento de um shopping, ou seja, qualquer local privado ela pode vender. Mas ela é considerada também um vendedor de rua, né? A pessoa que vende artesanato, a pessoa que vende bijuteria, todas essas, e inclusive feirantes, né? Que tem a licença aí, tem um momento em que a prefeitura geralmente tem um edital com uma licença para fazer a venda dentro de feiras.
São José, por exemplo, começou com uma feira noturna agora, né? Uma nova feira noturna. Então, abriu um edital, as pessoas se cadastram, fazem, né, o cadastramento e fazem a venda ali dentro daquela feira. Fico imaginando eu e a Suzane, cada um com uma feira de um lado. Só não podia vender as mesmas frutas, porque senão, o que acontece? Ela ia grudar banana em mim. Quem tá vendendo mais barato? Pá! Quem tá pensando, Cris? Eu ia chamar seus clientes... Não, tô brincando. Eu ia falar uma coisa que eu não ia fazer. Eu não sei pra que isso. Não sei pra que eu vou depor contra... Mas é mais uma competição. Até agora, no pensamento, na imaginação. Agora, quem não imaginou... Eu acho que eu ia fazer um bem bolado com você. Um casadinho. Isso. Vamos tentar o seguinte, vou colocar os produtos aqui, uma barraquinha do lado da outra. Vamos unir os negócios. E aí depois eu vou deixar você fazer toda a contabilidade, todo o MEI, toda a declaração. Isso chama-se exploração, não é parceria nem sociedade. Ela iria me explorar, mas tudo bem. Agora é o seguinte, quem foi explorar as praias, quem já foi numa praia, já não encontrou um ambulante, claro que também, como a nossa especialista falou, algumas praias não têm esse contexto, outras têm, outras liberam parte na calçada, enfim, várias regras. Mas a Mauro achou um paraíso aí, né? Uma praia linda, e ela não foi em qualquer uma. Estamos falando de quê? A famosa Copacabana. Não acredito, Sim, ela foi em Copacabana. Nossa, Maureen, me leva da próxima vez. Então vamos ver como que a Maureen fez essa matéria e trouxe essas histórias, né, de vendedores na praia. Pode rodar. E para falar de empreendedorismo na rua, eu não vim pra rua não, eu vim um pouquinho mais pra cá, vim pra areia. É isso, tô aqui em Copacabana, Rio de Janeiro, talvez o cartão postal mais conhecido do Brasil para o mundo. Tem gente aqui que ganha a vida no grito, é isso mesmo. Tem gente que vende canga, tem gente que vende milho verde, tem gente que vende mate com limão. E eles fazem história, são patrimônio cultural do Rio de Janeiro. A gente vai conhecer um deles agora. Fiquei sabendo aqui que o Ligeirinho não sou a primeira repórter que conversa com ele, não. Você é famoso, então? Como é que é isso? Bom, a fama não é do Ligeirinho, a fama é do público. Ligeirinho é um personagem. E aí, tô aí pra sempre trazer o melhor para o público e eles que fazendo história com o Ligeirinho. Esse é o Luiz Silva, mais conhecido pelos frequentadores da praia de Copacabana como Ligeirinho. O apelido veio por conta da agilidade nas pernas, o que faz com que ele deixe todos os concorrentes para trás. Nossa equipe passou boa parte da manhã com ele, acompanhando toda essa agilidade e simpatia. São quantos anos vendendo mate com limão, biscoito Globo aqui? Mate e limão, tô com 20 anos. Tá aqui há 20 e tantos anos, já ouvi que 35 ao todo vendendo na praia. Como que é ser empreendedor da areia? Isso aqui é meu escritório da praia, aqui é o meu escritório. Esse escritório é onde o Ligeirinho tira o sustento, trazer o melhor para o público e dá pra gente ganhar um bom de cada dia. De segunda a segunda, o Ligeirinho percorre os mais de 4 quilômetros de extensão da praia de Copacabana, indo e voltando quantas vezes for preciso. O trabalho começa às 9 da manhã, parando apenas 6 horas da tarde. O sol não castiga? Olha, o sol é que é o nosso patrão. Isso não é sofrido, isso aqui é um trabalho. Como você está trabalhando aí com a sua equipe, do jeito que você trabalha, eu estou trabalhando aqui. Tem alguma estratégia para manter a venda? Você tem um objetivo financeiro no dia? Ou vamos vendo o que dá? Não, você tem que ter programação. O que é que você vai fazer na própria praia? Aqui é o escritório. Como você trabalha em escritório, você tem que programar a sua equipe para poder fazer o seu trabalho aqui, é a mesma coisa. Uma das estratégias financeiras do Ligeirinho é não gastar todo o seu lucro recebido no verão. Afinal, o inverno chega, as praias ficam mais vazias e as vendas tendem a diminuir. Tô aqui com o meu copo, eu quero saber qual que é a mágica da mistura aí, da receita. Coloca meia. Agora, a receita, é o requebrado, Essa que é a receita. Pode mexer e ficar bem misturadinho. É. Então vamos fazer? Vamos. Bora. Muito gostoso, refrescante. É o refresco do Ligeirinho. Isso é Rio de Janeiro? Isso que é o Rio de Janeiro.
pedir pro Ligeirinho pra eu passar uns minutinhos, Ligeirinho, vendendo mate com limão. Vamos ver se eu aguento. Bora. Pra proteger. Minha nossa. Tudo cheio dá 50. Gente, tudo cheio dá 50 quilos. Eu tenho 50 quilos. O que eu tenho que falar, Ligeirinho? Você tem que gritar limonada e mate. E mate e limão. Bem alto. Limonada e mate! Mate com limão! Posso imitar você? Pode. Beba mate, mate, limão! Olha o mate, mate, limão. Beba mate. Mate, limão! Muito bom. Arrasei? Arrasou. Agora eu vou servir você, posso? Vamos lá. Um copinho. Você segura. Eu quero mate. E agora? Tá bom. Agora o limão. Limão. Tá bom. Agora prova e me diz. Esse é o mate do Ligeirinho. É o melhor da praia. 5 anos, é isso? Ligeirinho há mais de 25 anos nas praias de Copacabana. Senhor, olha, já podemos trocar de lugar aqui então. Bom, quem sabe a gente trocar, né? O senhor é guerreiro mesmo, mas faz história. Guerreiro não, isso aqui é uma história, isso aí. A gente tem que ir pé no chão e vamos trabalhar. A vida é assim, a dificuldade faz você ser guerreiro. Como uma vendedora de mate, eu sou uma excelente jornalista, viu? Vou deixar esse trabalho aqui, é pra você, viu? Muito obrigado, mas estamos aí. É isso aqui, esse é o dia a dia, a gente vai aprendendo. É isso aí, bora? Vamos que vamos. Aê, Ligeirinho, Mauro, que dupla aqui, ó. Gente. Esse negócio aqui, ó. Mate, limão! Mate, Mauro, limão! Sério, essa matéria merecia ganhar o prêmio de final de ano. Verdade. Foi Essa aqui, ó, nós temos uma reunião no final do ano dos funcionários. Deixa eu ver que eu tô meio torto aqui, eu tô vendo na câmera. Tem que passar isso aí, rapaz. A Mauro tem que servir, pelo menos limão, mate nem tanto, né? Mas o limãozinho pra galera aqui. Já escolhemos quem na festa dos funcionários aqui, a gente faz uma reunião, vai passar um limãozinho com a Mauro. Rapaz, carregando ela mesma. O apelido da Mauro agora, sabe qual que é? Eu qual? Formiguinha. Ligeirinha. Que carrega 5 vezes o peso do Mauro, corpo. não, foi sensacional. Quem vê a Maureen mais contida, assim, né, mais na dela, ela fazendo todo esse papel de vendedora, deve ter sido demais. E esse personagem que você arrumou, Maureen, que demais, seu Ligeirinho aí. Você que também é aqui da Novo Tempo, ou é da cidade onde nasceu a Maureen, do nada passa para ela e fala assim, mate, limão. Que aí ela vai se sentir bem. Agora, brincadeiras à parte, Que delícia. eu queria até perguntar aqui para o nosso especialista, dando essa análise, 25 anos dele, eu acho que um exemplo, falando de hard, soft skills, gente, essa habilidade de falar com o público, ele não é um repórter, mas tem o dom da comunicação que foi trabalhado, né? Isso que eu ia perguntar para você. Acredito que ele não começou dessa forma. A forma como ele segurou o microfone, interagiu ali com o pessoal, esse jeito de receber as pessoas, porque ele também deve ter problema, não deve ser fácil lidar, não é só mil maravilhas vender na praia, né? Quantos nãos ele recebeu? Pergunto para você, o Sebrae dá a realidade da atividade específica? Por exemplo, olha, você sabe que para ter essa atividade, você vai ter que fazer tais cursos, ou está disposto a enfrentar. Qual é a realidade que você traz, a pessoa que quer empreender nessa área, tipo, eu quero empreender na área de vender esse geladinho na praia, você viu que existe o quê? Um peso a ser carregado, uma estrutura, enfim. O que a pessoa encontra quando vai no Sebrae empreender em um nicho específico? Bom, primeiro eu queria parabenizar pela reportagem, né? E o seu Ligeirinho, ele é fantástico. Assim como a gente tem outros personagens maravilhosos, né? Pessoas, não só personagens, né? Como pessoas maravilhosas que empreendem na rua. A gente tem o caso do Valdir Pipoqueiro, não sei se vocês já viram. O Valdir de Curitiba é fantástico também, ele tem um vídeo dele no YouTube. Que legal. E tem outros tantos, né, que fizeram, assim, história vendendo na rua, né? Então,
De fato, assim, quando a pessoa chega no Sebrae, a gente já explica como que é o processo, né, legal ali de formalização, que é o dever do Sebrae, né, orientar nesse sentido e tudo mais. Mas a gente também fala um pouquinho sobre as soft skills, né, sobre a importância de ali, por exemplo, no vídeo a gente vê a alegria dele, né, então de se colocar de forma empática com o cliente, ou seja, dele mostrar para o cliente que ele entende a necessidade, que ele entende o que o cliente quer, se ele quer só o mate, se ele quer com limão, se ele quer os dois, se ele quer sem açúcar, com açúcar, né. A gente tem um caso de um empreendedor que vendia sanduíche na praia, e aí ele começou a ver que as pessoas queriam muito sanduíche vegetariano, né? E não tinha, ninguém tinha na praia. Então ele voltou atrás, né, do modelo de negócio que a gente chama, então ele voltou o pensamento que ele tinha, colocou ali a carne de soja, colocou um pão integral, ele mudou a receita dele, voltou, e aí ele estourou de venda e hoje ele tem 2 lojas de sanduíche natural, no Rio de Janeiro também, de sanduíche natural, e ele vende hoje nas 2 lojas e continua com a venda nas praias. Então, a gente fala muito dentro... Não deixou a raiz. Não, ele não deixou, até porque ele via que ali nas praias, né, na areia, é um super potencial, né? O cliente dele está ali, muitas vezes, ele passa o dia inteiro na praia, depois ele sai dali para comer, para ir até um restaurante, então ele viu que era importante manter ali o sanduíche dele na praia. Então, a gente fala muito no Sebrae de conhecer o cliente, né, de entender o que o cliente quer, aonde que é importante aquele vendedor estar, né? O que é importante ele vender. Às vezes o empreendedor ele chega, né, ainda com uma ideia e fixo naquela ideia, sabe? Eu quero fazer isso, eu gosto disso. E aí a gente provoca um pouquinho para entender, então qual que é o seu público, né? O que esse público quer, como que você vai adaptar o seu produto a esse público. Nossa, muito bom ter uma consultoria nessas horas, né, Cris? Fantástico. De montar, fazer essas provocações, né? Porque às vezes a gente tem um sonho no coração, aquela ideia que é linda, mas tem algumas coisas que é sempre Eu acho bom que quando depois a gente vai uma buscar pessoa depois do mostra. intervalo, mas a taxa de empresas que quebram no primeiro ano é muito grande justamente Porque não ter pensou nisso antes. essa base fiscal, a questão toda de pensar também, e se eu adoeço? Né? Quais as vantagens de você ser uma pessoa formalizada e tal. Mas a gente vai para o intervalo, né, Suza? É isso aí, a gente vai para o intervalo e na volta, sim, vamos entender aqui então quais os benefícios de se tornar um MEI. Na nossa dinâmica, a nossa especialista vai ensinar um passo a passo de trazer vários benefícios aí de você ser um microempreendedor individual, tá bom? O Entre Família vai para o intervalo e volta já. Muito bem, estamos de volta, mergulhando nesse universo, né, dos ambulantes, dessa questão dos empreendedores nas ruas que fazem a diferença, né? Obrigado a você que também faz parte desse... Porque todo mundo faz parte desse negócio. Quando tem pessoas empreendendo, o dinheiro está girando, as pessoas estão gastando, outros lucram, e aí vai girando, né? Por isso que a gente tem que pensar sempre que uma nação que prospera é uma nação que pensa em todos os nichos, né? E o trabalho do Sebrae é um trabalho muito bacana. Enfim, o trabalho dos S's, né? Eu gosto muito. São trabalhos, um abraço para todo o pessoal aí do Senac também, né? Essa turma que faz cursos especiais. Aí tem todos os S's aqui para mandar aquele abraço especial. E agora, aproveitando a Natália, que ela, né, tem toda essa especialidade de ter esses cases de sucesso, trouxe para a gente uma dinâmica muito bacana. Deixa eu perguntar para ela aqui, quais os benefícios de se tornar uma MEI, no caso, né? E muito bacana foi esse condicionamento de a pessoa adquirir um CNPJ, ter um custo menor para poder manter isso e ter a segurança de uma pessoa ser formal, abrem-se também negócios. E agora a gente tem 5 pilares aqui, Natália, para a gente mostrar, eu acho que é a base dos 5, mas entre outras a pessoa vai poder mergulhar e ver as vantagens de se ter a MEI. Vamos lá então, o primeiro passo? Sim. Primeira vantagem que a pessoa tem, o primeiro benefício, é um imposto fixo, mensal e acessível. Tipo, como mudou isso aqui, facilitou, né? Isso facilitou demais. Quando a gente tinha microempresa, né, por mais que fosse simples, ou que seja o simples, né, com uma taxa aí de 6%, 7% ao mês, ainda assim, dependendo do volume de vendas, é um valor significativo para quem é empresário, né? Então, quando a gente está começando, quando é o microempreendedor individual, ou seja, o MEI que está começando na carreira ali, né, começando a empreender, é importante que ele tenha um incentivo ali fiscal. Então, a gente tem esse imposto, né, pago através da guia do DAS, mensal exatamente, e aí ele está com a possibilidade de emissão de nota fiscal. Então, ele pode comprar os produtos com o CNPJ, ele pode emitir nota fiscal, ele pode vender
B2B, que a gente fala, né? Então, fazer uma venda para outras empresas, ou para escola, ou para entidades públicas que seja, né? Governamentais, enfim, abre-se um leque muito grande aí para ele poder vender. Isso que você falou é muito importante, porque quando o ambulante, às vezes, e depende, se ele quiser continuar no B2C, continue. Sim. Mas um exemplo, com o consumidor final. Agora abre para ele negociar com empresas, né? O B2B, esse business e business, porque ele consegue o quê? Comprar em um volume maior, tem uma demanda maior, e o negócio dele vai tomando proporções até ele mudar, até sair do MEI, porque existe um teto aqui, né? Também de faturamento. R$81 mil ao ano. Ao ano, né? Isso. Então, a R$81 mil, geralmente a gente divide aí pelos meses, né? E quando ele atinge esse teto, aí ele migra para ME. Mas aí a gente entende que também esse empreendedor já está com um corpo maior, né? Ele já tem uma condição maior aí de arcar com, inclusive, com o imposto, né? Com uma tributação. Mas sim, ele pode vender. Tem várias prefeituras que, inclusive, facilitam, né, a compra de microempreendedores. Então, assim, é fantástico as possibilidades que ele atinge quando ele é um MEI. Maravilha, tá aí, gente, ó, para você que está começando, né, você vai ter na sua tabelinha fixa um imposto que vai variar de R$60, R$70 ali. Exato. Você vai poder ter um faturamento de até R$80 mil por ano, e aí você vai poder, né, Cris, eu vou mudar para o Simples. Aí você já tem corpo, já tem dinheiro para você investir e ter uma outra carga tributária. Primeira vantagem. Vamos à segunda? Bora lá, Natália. Cobertura do INSS. Por quê? Porque temos ali o ligeirinho, não sei se ele tem MEI ou não, mas se o ligeirinho uma hora, na sua rapidez, quebrar a perna, ele não fica tão ligeirinho, vai ter que ficar em casa. Mas eu sendo ambulante, eu tendo CNPJ, gente, mas eu não tenho um patrão específico, eu sou meu patrão, como é que o INSS vai ter a cobertura? Porque dentro desse imposto existe o quê? Isso, dentro desse imposto está lá o ISS, né, se é o serviço, ICMS, se é comércio, tem o FGTS, então está tudo sendo recolhido dentro desses R$60, né, porque depende, serviço é um pouquinho menos e comércio tem essa diferenciação, mas de poucos reais. Então, por volta de R$60, ele tem a cobertura para as mulheres, né, quando engravidam, a licença maternidade também, então o auxílio doença, todas as coberturas do INSS estão previstas aqui quando ele é MEI. Olha só, viu? Primeiro, você consegue se organizar, sabe? Tem um imposto fixo. Outra, você não está ao sabor das consequências da vida, que uma hora pode ter um acidente ou outro, você tem essa cobertura. Você viu a vantagem agora? Abre o olho que essa é só a segunda. Vamos ao terceiro benefício de se ter a MEI. Pode complementar, Natália. A previdência também, né? Então, se você for autônomo ou se você quiser pagar a guia, você vai ter um valor muito maior do que o DAS ali mensal. Então, o DAS já tem um valor reduzido. O DAS é um presentaço, né? Reduzido para realmente abrir a porta para o empreendedor e, com certeza, aquele que empreender bem, com uma taxa menor, vai contribuir para o governo depois com um volume maior de tributação, né? Exato. Vamos lá, então. Quais os benefícios? Vamos ao terceiro. Aí eu acho que a Natália já tinha falado o quanto que uma nota fiscal abre negócios, mostra a seriedade desse empreendedor também, né, no mercado. Exato. A nota fiscal, ela traz essa possibilidade, né? A gente tem diversos casos dentro do Sebrae, diversos empreendedores que começaram a vender para escolas, por exemplo, que começaram... fabricava doce em casa, né? Fazia bolo caseiro, fabricava doce, e aí achou ali lojas, escolas que compravam, mas pediam nota fiscal, porque não é porque a pessoa é um MEI que ela vai se isentar de ter controles financeiros também, ela precisa ter todo o controle financeiro, né? Então ele começou a prosperar, emitia nota fiscal, a empresa que comprava pedia nota fiscal, e aí o negócio foi crescendo e ganhando corpo. Então tem diversos casos que a gente acompanha, né? O Sebrae faz esse acompanhamento do crescimento das empresas e a nota fiscal chega em alguns pontos em que ela é necessária mesmo. Muito bem, tá aí, gente, né? A nota fiscal vem com o seu CNPJ, que é esse Código Nacional Pessoa Jurídica, como se fosse a sua identidade, só porém empresarial. E toda a identidade, assim, olha, se você tem o seu CPF aí, né, você tem que cuidar justamente para não sujar o seu CPF e assim também a sua natureza jurídica, que ela abre portas, mas também tem as suas responsabilidades. E é muito bacana, porque nessa natureza jurídica você mostra a seriedade, você está no mercado, aí entra em outra questão de competição, e você mostra a seriedade que é empreender e, com certeza, brilhar com esse seu CNPJ. Bora lá para quarto benefício?
conta empresarial. Mas qual a vantagem que eu tenho? Será que eu tenho, já que eu vou agora empreender, o meu CPF eu compro algumas coisas para casa e tal. Agora, na empresa, Natália, meu problema todo é que eu não tenho capital, mas eu estou vendo que eu consigo pagar um financiamento. Mas será que eu consigo uma taxa diferente por ser empresário? Como é que funciona essa questão? Consegue sim. Então, você consegue ter a conta, né, empresarial, consegue ter acesso a crédito. Então, tem o Banco do Povo, por exemplo, né, que é uma entidade que tem um acesso a crédito de R$21 mil para quem é formalizado para o MEI, com taxas, assim, 0 ponto, né, taxas muito baixas. A gente tem um programa chamado Empreenda Rápido também, dentro do Sebrae, em parceria com o governo do estado, né? E aí a gente consegue ter, dentro desse programa, a qualificação técnica e comportamental, que a gente até conversou aqui, e em seguida o MEI, o microempreendedor, pode fazer acesso a crédito com taxa super baixa. Então, é a menor taxa de mercado, realmente é 0 ponto, né? Então, vale a pena. Fora, assim, a questão da maquininha, né? Então, você também tem acesso à maquininha. Hoje, as pessoas andam, né, muito pouco com dinheiro, então o empreendedor pode ter a maquininha, pode ter a conta, enfim, ele faz. E a gente, inclusive, no Sebrae, recomenda que ele tenha uma conta separada, uma conta empresarial, para não misturar ali o que é o ganho. Às vezes a família tem uma conta, né? E aí tem um ganho que entra de alguma fonte de renda e acaba se misturando com a fonte de renda do negócio. Então, dentro do Sebrae, a gente sempre orienta, né? Tem a sua conta de CNPJ, a sua conta empresarial, para que aquele dinheiro seja da empresa e você faça a distribuição daquele dinheiro no que compete à empresa e a você, né? Porque você está trabalhando, o microempreendedor é aquele que trabalha no negócio mesmo, né? Então, você merece receber o salário, mas a gente tem que saber o que é dinheiro da empresa e o que é dinheiro seu também, né? No caso de reinvestimento, por exemplo, esse exemplo que eu dei, né? Do empreendedor que começou vendendo sanduíche na praia. Então, ele tinha esse controle financeiro, depois de 5 anos vendendo sanduíche na praia, ele pegou todo esse recurso financeiro que ele ganhou para a empresa e investiu aí na abertura da loja. Então, ele não precisou nem fazer empréstimo, ele teve recurso dele próprio, uma vez que ele teve uma conta empresarial e destinou o dinheiro. Organizou o que ele ia reinvestir, o que era capital, e inclusive passava para a pessoa física, da conta jurídica, o prolabore, a retirada dele e tal, organização. O Sebrae também te ajuda nesse quesito aí, mostrando que empreender é coisa séria, mas desde que você seja organizado e conheça um pouquinho dessa questão do que é viver no mercado e ter essa organização. Vamos ao último benefício? Aqui, né? Porque depois que você começar a empreender, você vai ver que vai ter responsabilidade, mas você vai ter outros benefícios também. Aqui são pilares para você mergulhar nesse nicho. Não precisa de contador. Inicialmente, por quê? Porque é mais fácil, não tem tanta burocracia. Por que eu não preciso de contador? Porque é muito simples, né? O MEI, como não há emissão da nota fiscal a cada venda, inclusive é importante salientar que ele não tem a obrigatoriedade de emitir a nota fiscal para a pessoa física. Então, se ele não precisa, não é... Vendi ali, às vezes eu estou vendendo um picolé, por exemplo. Vendi para você, eu não preciso emitir a nota fiscal ali, mas eu preciso depois constar aquela venda. Então, a gente faz um controle de caixa diário, né? A gente faz um controle de caixa e depois a gente vai transformar esse controle de caixa naquele imposto que eu falei que é feito anual. Mas não é necessidade do contador fazer isso. É um imposto, uma declaração muito simples de fazer, mais simples, inclusive, do que de pessoa física. E aí você não precisa do contador, você vai no portal do empreendedor.gov e você mesmo faz ali a sua declaração. Agora, eu quero ajuda, eu não estou conseguindo, aí tem o Sebrae tem uma lista de contadores que prestam serviço gratuito aos MEIs. Então, existe também essa lista de prestador de serviço gratuito. Muito legal. Você de casa agora... você quer empreender, você viu que bacana ter o seu CNPJ, poder entrar nessa questão toda, falar para o filhão ver esse programa, fazer um checklist aqui? Bora lá então. Quais os benefícios? Imposto fixo, hein? Acessível. Cobertura do INSS, todas as vantagens de você também ter essa questão da aposentadoria, deu um problema. Tem a nota fiscal que abre muitas portas para você, mostrando a sua seriedade. Conta empresarial com vantagens, inclusive a primeira é você diferenciar a natureza, né, do que é física ali, o que é jurídico. E não precisa de contador, então você começa com uma carcaça muito leve para te ajudar a criar corpo e aí sim você mudar e sair do MEI por razões de que você vai querer mais espaço.
inclusive ter um faturamento maior. Então, você vai querer, com certeza, depois mudar de categoria, mas para entrar você vai ter uma vantagem. Vou fazer o seguinte, eu sei que você de casa está mandando a sua participação, interatividade, a nossa diretora criou um momento para você. Natália, eu vou te levar até aqui, ó. Venha comigo aqui no cantinho, vou levar e vou sair, tá? Você fica agora de frente, não com a Gabi, mas de frente com Suza. E aqui na tela, o povo de casa vai trazer as participações e dúvidas para tirar com você, tá bom? Ótimo. Vou ali tomar uma aguinha, deixo você em ótima companhia, vocês estão de dupla aqui, achei muito bacana. Não, a gente tá no trio, né? Porque ela tá combinando com você também nessa sua paletinha O pessoal preta, de casa não sabe que nós vamos pro caixa de música, né? Saindo daqui, nós temos um trio para mostrar, uma parceria aí, ainda hoje, na TV Novo Tempo, mas por enquanto a sua participação, tá bom? Deixa Já vocês pensou aí. em Natália? Não é? Começar a cantar. Pode colocar então, senhora diretora, na telinha, e quem chega nessa tarde aqui no Entre Família é tchararã, anônima, sem problema algum. Meu esposo é microempreendedor. Temos uma barraca de lanches, vendemos suco, salgado, água, entre outras coisas. Porém, ele não pagou um MEI e está com dívida ativa na Receita Federal. Isso tem como se resolver? Tem, sim. E é muito fácil, não tem dificuldade nenhuma. Isso acontece, né? Às vezes a gente esquece do pagamento de uma... Se você quiser olhar para a câmera, aquela dois. Perdão. Às vezes acontece do pagamento, né, de uma guia passar em branco, na correria do dia a dia, não tem problema nenhum. A gente entra no site, no portaldoempreendedor.gov, emite as guias ali que estão em aberto, faz um parcelamento, inclusive, existe a possibilidade de fazer um parcelamento e quita. Não tem problema nenhum, dá para resolver sim. Opa, no Sebrae, só para complementar, nos escritórios do Sebrae a gente também apoia aí, para quem tiver dúvida em como fazer, a gente apoia, mostra, enfim, a pessoa pode procurar o escritório do Sebrae para ajudar nesse sentido, tá? Que legal, Natália. Então, nossa telespectadora, está resolvido o seu problema. Se o Sebrae, o site, se a pessoa quiser entrar no site para ver onde que tem um local mais próximo, qual que é o site? Isso, se for aqui da região de São Paulo, né, pode ser o Sebrae SP, ou se tiver em algum outro local, o Sebrae tem escritório em todos os estados, né, em todas as grandes cidades aí do Brasil. Qual que é o... Sebrae, ela pode entrar no sebrae.com.br. Tá bom. Daí escolhe o estado e depois a cidade. Pronto, feito. Vamos a mais uma aqui. Tchararam. É a Rosana do Rio de Janeiro. Olha só de onde veio a nossa matéria. Um beijo para você, Rosana. Sou MEI e estou com atraso no pagamento depois da pandemia. Tem como parcelar? Eu mesma posso fazer o parcelamento? Isso, tem sim. Tem como parcelar e você mesma pode fazer no portal do empreendedor.gov. Eu esqueci só de completar que o Sebrae também atende online, WhatsApp, né, 0800. Então, se a pessoa também não puder ir no escritório, não tem problema nenhum. Ela liga e faz o atendimento também via telefone. Então, para essa telespectadora que é a Rosana, ela entra no portal do empreendedor e lá ela mesma consegue fazer esse parcelamento. Isso, vai colocar o CNPJ dela, o número do CNPJ, ela vai ali nas guias, vê o que está em atraso, ele vai somar tudo e vai fazer o parcelamento. O parcelamento é por conta deles? Isso. Então tá aí, ó, portal do empreendedor.gov.br. Portal do empreendedor.gov.br. Dá tempo de ir mais uma, diretora? É da Rita, também do Rio de Janeiro. Alô, Rio de Janeiro. Tem um sonho de abrir um negócio do ramo da gastronomia, mas tenho medo de tirar o MEI, perder os 18 anos de INSS. Corro risco de perder o tempo já pago do INSS? Não, que eu saiba não. O que acontece é quando você tem algum tipo de benefício, e aí são alguns benefícios, né? Você, ao abrir o MEI, pode perder. Então, se você está em licença maternidade, por exemplo, é um benefício que se você está em licença maternidade, recebendo o benefício da licença maternidade e abre o MEI, você pode correr o risco de perder, tá? Mas o tempo de contribuição, não. Então, se ela já tinha um tempo de contribuição, ela vai continuar, ela vai abrir o MEI, vai pagar, né, vai começar a pagar o DAS ali e vai continuar. Então, mas qualquer dúvida com relação a isso, no portal do empreendedor.gov também tem os benefícios que você pode acabar perdendo em caso seguro-desemprego, também você pode acabar Faz sentido, perdendo. né? No caso aqui, ele é acumulativo, por exemplo, vamos supor que essa nossa telespectadora trabalhou em alguma empresa, acumulou esses 18 anos, agora não está trabalhando mais. Ela abre um MEI, começa
a contribuir também com o INSS. Isso acumula esses 18 anos, mais os próximos que virão dela pagando o MEI? Sim, sim, vai acumular, né? Ela tem esses 18 anos, aí tem toda... Eu acredito que seja para aposentadoria o caso dela, né? Então, aí tem as regras, né? Então, a idade de 65 anos para o homem, 60 anos para a mulher, o tempo de contribuição, últimos 15 anos. Então, aí tem todos os cálculos que vão ser feitos na hora da aposentadoria. Mas só de saber que ele acumula, né, já tá... Sim, sim. Isso é muito bom. Sim, ela tem os 18 anos que já foi pago, ela já, aquilo ali, ninguém vai... Mexer naquilo ali, né? Exatamente. Não pode mexer na nossa aposentadoria, não é mesmo? Olha só, a gente vai para o intervalo. Na volta, tem então um episódio super especial do nosso quadro Autoestima com o Dr. Lincoln Augusto. Nós vamos falar como que a autoestima influencia muito, tá? Influencia e muito na nossa vida profissional. E tem uma história super legal para compartilhar. Continue mandando as suas dúvidas, tá? Porque daqui a pouco também, depois desse quadro, a Natália volta respondendo mais perguntas. O Entre Família vai para o intervalo e volta já já. Entre Família está de volta. Estou nesse cantinho aqui super especial, porque hoje será o primeiro episódio. Nós vamos entrar definitivamente no assunto, né? Da tão sonhada, famigerada e tão almejada autoestima. Hoje aqui no Entre Família nós estamos falando sobre empreendedorismo, né? Vida profissional, não deixa de falar também, né? Sobre carreira, etc. E a gente vai ver como a autoestima impacta diretamente na nossa vida profissional. Mas antes, roda a vinheta. Muito bem, já estou aqui com ele, Dr. Lincoln Augusto, ele que é mentor de carreiras e também acadêmico em psicologia. Seja bem-vindo, Lincoln. Que prazer ter você aqui num quadro, né? A gente vai se ver a cada 15 dias. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Suzane, o Cris, todo mundo que está nos acompanhando de casa, a equipe aqui. A Maíra Marques, né, que também é uma das responsáveis por essa produção. Obrigado pelo convite. Isso aí, já ia falar que esse quadro é uma produção de Maíra Marques, ela que já fez aqui algumas plaquinhas para a gente enfatizar aqui algumas palavras super especiais para você de casa também colocar na mente, que fala sobre esse assunto tão importante. Então eu acho que eu começo, Lincoln, te perguntando para que você defina a autoestima num contexto geral. Eu sei que a cada vez que você vier a gente vai falar autoestima ligada com alguma outra temática da vida, do cotidiano. Mas no sentido geral, o que é? É ficar feliz todos os dias? Como é que é essa autoestima? A gente pode dizer que a autoestima, no fundo, é um conjunto de elementos que te permite você se sentir bem consigo mesma, consigo mesmo. E a gente viu há 15 dias atrás, quando a gente fez a introdução desse quadro, que ela é composta por várias coisas diferentes. Tem um fator biológico, bioquímico, você tem um fator social, tem um fator comportamental. Então, a autoestima não é só você se sentir bem consigo mesma. Claro que isso é importante, mas existem outros aspectos que vão compor essa sensação, muitas vezes produzida do ponto de vista hormonal, para que você se sinta bem com você e com o seu entorno ou com as pessoas que você convive no seu dia a dia efetivo. Isso envolve autoconhecimento? Envolve autoconhecimento, porque quanto mais eu me conheço, mais eu entendo quais são os meus limites e mais eu entendo quais são as perspectivas que eu tenho com relação a essa autoestima. Porque se sentir bem não é simplesmente, como eu disse anteriormente, você acordar com aquela sensação prazerosa. Claro que isso é importante, mas existem outros componentes que vão ajudar você a ter essa sensação constante de uma autoestima cuidada, elevada, tratada. Então, a gente pode olhar pelo ponto de vista espiritual, a gente pode olhar pelo ponto de vista sentimental e a gente pode olhar pelo ponto de vista profissional, que é o que a gente vai fazer hoje aqui. Muito bom, Lincoln. Então, eu já vou levantar a plaquinha da profissão, que a gente já entra nesse assunto, né? Eu sei que tem muita gente que, em casa agora que está assistindo a gente, que está pensando nessa vida, né? De um microempreendedor individual, de ser um empreendedor. A gente viu aqui já uma participação nesse sentido, né? E aí, aquele vale da indecisão muitas vezes. Te pergunto, como que a autoestima impacta na vida profissional? Você sabe que a gente tem um autor bastante conhecido na área da psicologia, que foi Maslow, onde ele falava sobre as teorias das necessidades humanas, né? Isso
Lá no comecinho da década de 40 surge esse primeiro estudo, onde ele faz uma análise piramidal, né? Então, em cada etapa dessa pirâmide tem um aspecto importante relacionado à nossa espécie como um todo. E um desses aspectos, Suzane, fala muito sobre a questão da autoestima. Então, do ponto de vista profissional, estar bem consigo mesmo ou consigo mesma vai te ajudar, por exemplo, inclusive você ser mais produtivo no ambiente de trabalho, porque é uma necessidade inerente ao ser humano, ao indivíduo na sua totalidade. Então, é muito difícil que se eu estou, por exemplo, se eu não estou me sentindo bem comigo mesma, se eu não me sinto produtivo, se eu não me sinto feliz e realizado, provavelmente outros aspectos da minha vida vão também entrar em conflito em algum momento. Então, por isso que existe uma questão, inclusive, do ponto de vista teórico. A gente pode olhar para estudos que já foram publicados e que mostram a relação dessa autoestima com as necessidades básicas de sobrevivência de qualquer indivíduo da nossa espécie como um todo. Então já vamos puxar aqui um pouquinho desse assunto da produtividade. A gente tem até uma história muito legal. E isso é real, né, Lincoln? Aquele dia que você chega muito bem resolvida no trabalho, aquele dia rende, né, gente? A gente faz coisas inexplicáveis. Então a gente vai entrar no assunto aqui, ó. Foca nessa palavrinha, produtividade. Quem é que não quer ser produtivo, né? A gente também já discutiu bastante isso aqui no Entre Família, como ser mais produtivo, né? E aquela coisa toda. Como que a autoestima vai impactar nesse sentido da produtividade na prática, Lincoln? A gente pode olhar de novo por um aspecto bioquímico, então você tem lá a serotonina e aí você tem o triptofano, que é uma substância, um componente muito importante que vai ajudar na produção de determinados hormônios que vai fazer com que você se sinta melhor. Toda vez que eu me sinto bem comigo mesmo, por exemplo, eu tendo a ser mais produtivo, eu tendo a ter aquela vontade, aquele ímpeto de querer fazer as coisas acontecer. Então, por isso que a gente costuma dizer que a autoestima também está relacionada ao estilo de vida que você leva. Então, se você, por exemplo, é uma pessoa que não é sedentária, que cuida da sua saúde física, da sua saúde mental, que tem uma alimentação rica em ômega 3, em peixe, em alimentos que de fato vão ajudar na produção, por exemplo, dessa substância, você já tem uma questão bioquímica jogando a seu favor, porque isso vai certamente te facilitar muito. Então, até aqui você está falando para mim do ponto de vista físico mesmo, sem levar em consideração as emoções. É porque, na verdade, o que acontece? A gente pode olhar por um tripé, né? Então, tudo aquilo que eu penso gera uma emoção e gera um comportamento. Né? Então, se eu estou, por exemplo, pensando coisas que me colocam numa condição, do ponto de vista emocional, mais favorável e, em torno disso, tenho, por exemplo, uma alimentação saudável, hábitos saudáveis, cuido de todos os aspectos importantes da minha vida, como Maslow dizia na teoria dele, no início da década de 40, provavelmente a minha autoestima no trabalho vai ser maior e eu vou produzir mais. Aquelas pessoas que são mais produtivas do ponto de vista de entrega são aquelas pessoas que normalmente, no conjunto de todos esses elementos, conseguem equilibrá-los todos muito bem. Nossa, gente, que sonho, né? Esse equilíbrio, mas é possível. A gente tem uma interação chegando aqui agora, a diretora me falou no ouvido, de uma história bem legal e que tem a ver aqui com o que a gente está comentando sobre produtividade. Como que a gente estar bem com a gente mesmo, e isso às vezes pode ser aspecto físico, até estético, tá? Faz a gente se tornar mais produtivos no trabalho. Pode colocar, então, na telinha para mim, por favor? Acho que eu consigo ler daqui. Olha só, eu estava em uma fase triste, frustrada no relacionamento, cansada de trabalhar e não ver resultados. Sabia que algo precisava mudar e sentia a necessidade de buscar algo que me fizesse feliz. Olha só. Então busquei um salão especializado em cabelos cacheados e após os devidos cuidados, minha vida mudou. Depois de trabalhar durante 10 anos com bolos e sem ver a carreira deslanchar, a partir desse dia, comecei a fazer vídeos ao vivo nas redes sociais, chamando os clientes para participar de eventos de feira noturna. E tudo foi tomando uma proporção surreal. As vendas dobraram, as redes sociais eram acompanhadas de perto por muitas pessoas e recebi o convite de uma empresa grande da minha região para dar aulas de confeitaria. Hoje fazem 6 meses que minha vida mudou completamente e as aulas são um sucesso. Essa participação é daqui de Jacareí, da Fernanda Figueiredo. Fernanda, muito obrigada por compartilhar a sua história. E eu acho que você mandou aqui para a nossa produção o antes e o depois, né? A gente agora quer ver esses cabelos renovados, né?
Tá aí, olha só, a gente vai tirar o GC, aqui essa tarja, o antes, ali a Fê embaixo, e depois, olha só como ficou repaginada. Nossa, ficou linda, mais linda ainda. Sorrindo, jovialmente. Fê, muito obrigada, viu, por compartilhar. E aqui, Lincoln, eu imagino que nessa tarde, né, muitas mulheres assistindo, você fala para um grande público feminino, como um cabelo interferiu fortemente na produtividade. A mulher começou a fazer bolo, dar aula, virou outra pessoa. Pois é, o cabelo é um elemento simbólico, claro, no aspecto visual, sem sombra de dúvidas, ele conta muito, mas ele é um aspecto simbólico de um conjunto de outras coisas que provavelmente a Fernanda também fez na vida dela. Então, claro, a mudança visual, ela conta bastante, mas certamente não foi só ela que compôs essa nova Fernanda, essa nova mulher que surge a partir dessa mudança, dessa aparência física. A gente já sabe que a aparência física ela é muito importante a depender do trabalho que você tem. E a gente não está falando no sentido estético de peso, altura ou da marca que veste você, mas do cuidado que você tem com a sua apresentação pessoal. Isso. No caso dela, que trabalha como confeiteira, que trabalha na área de culinária, gastronômica, a gente sabe que isso é muito importante, porque muitas vezes as pessoas veem a obra de arte, que é o bolo, mas não vê quem é o artista que produziu aquele bolo. E ao momento que ela se expõe, que ela coloca isso para uma rede social, que o alcance é muito difícil da gente entender, porque ele é longínquo, a gente percebe o como se sentir bem consigo mesma faz com que outras coisas acabem se alterando no aspecto da sua vida profissional. Então, quando ela diz assim, puxa, comecei a deslanchar, comecei a vender mais, fui convidada por uma grande empresa, não é que o cabelo foi o ponto de partida, mas simbolicamente ele representou uma mudança de como ela se vê. Você sabe que o Steve Jobs ele falava uma coisa muito interessante. Ele dizia que numa semana de 7 dias, se pelo menos 4 deles você acordar, olhar no espelho e dizer por que eu ainda vou para aquele trabalho, é porque alguma coisa de errado ali tem. 4 vezes? Então, nessa brincadeira que o Steve Jobs dizia, ele quer dizer o quê? Que eu preciso me sentir bem com o que eu faço. E se sentir bem com o que eu faço tem a ver com o meu entorno, com o ambiente, mas tem a ver como eu me enxergo nesse ambiente. Então, a gente percebe até pela foto do antes e depois que a autoestima dela passa a estar elevada porque ela se sente bem com ela própria. E isso é fundamental, Suzane. Boa parte dos profissionais que têm baixa autoestima, normalmente, quando a gente olha para o entorno da vida, a gente percebe uma série de buracos que precisam ser, essas lacunas precisam ser preenchidas para que a pessoa sinta essa totalidade da felicidade. Nossa, entendo completamente e só reforçando aqui essa questão do cabelo, Lincoln, né? Porque estou aqui na condição de mulher e entendo perfeitamente a nossa telespectadora, porque isso é uma segurança, como você disse, né? Da nossa imagem, daquilo que a gente passa. E é interessante notar aqui em casa, quando a gente está no dia a dia, o dia que você realmente consegue levantar e, sei lá, arrumar o cabelo, se vestir bem, você consegue, parece que ter um dia mais produtivo naquele sentido, porque você já acorda, acho que pronta para o dia, né? E às vezes quem tem criança, né? Criança pequena, às vezes você só enrola o cabelo ali na hora, né? Porque não dá muito tempo para fazer nada e você sente que tudo fica meio embolado. Então, a gente está aqui falando do cabelo, mas a importância que tem quando a gente cuida da gente mesmo. Eu me sinto assim, quando eu tô com o meu cabelo, né, devidamente hidratado, né? A gente fala, mulher com cabelo hidratado e unha feita não quer guerra com ninguém. Mas isso envolve a questão do autocuidado e que para algumas pessoas vai ser X, para outros vão ser Y, porque afinal de contas, e aqui a gente encerra, Lincoln, infelizmente nosso tempo está acabando, seria muito bom se tivéssemos mais, personalidade. Então, isso muda e altera, né? As coisas não são uma regra porque nós somos pessoas diferentes. Como que a nossa personalidade, como que a gente pode atrelar a nossa personalidade a essa busca da autoestima? A construção da nossa personalidade ela é feita desde o momento em que nós somos concebidos, né? A partir do momento em que eu me coloco dentro de um contexto, a minha personalidade ela começa a ser desenvolvida e isso a gente está falando de olhar desde a infância até a fase adulta. E no ambiente de trabalho e na autoestima, uma personalidade confiante, se sentir bem com aquilo que você faz, se valorizar, porque o primeiro ponto é esse, Suzane. Muitas vezes a gente espera que a valorização venha de fora, quando a primeira pessoa a se valorizar deve ser você mesma.
olhar para você todos os dias e agradecer pela oportunidade de você poder recomeçar, de iniciar uma semana, de observar que você tem pontos a desenvolver, mas que você tem muitas qualidades também, faz com que você se sinta bem consigo mesmo. E esse se sentir bem vai ajudar você a construir essa identidade. A personalidade, ela é constantemente trabalhada, né? A gente tem que esquecer daquela sina da antiga música de Gabriela, nasci assim, cresci assim, morri assim, porque a gente está em constante transformação. E a personalidade também. Por isso, o autoconhecimento é tão importante, né? Quanto mais eu me conheço, quanto mais eu invisto nesse processo, quanto mais eu participo desse movimento na minha vida, maior a minha autoestima, maior a sensação de bem-estar e de realização pessoal e profissional. Maravilhoso, Lincoln. E com essas palavras eu encerro aqui esse nosso quadro super especial. Obrigada pela sua presença mais uma vez. A gente se encontra então daqui a 15 dias, né? Para falar mais sobre autoestima. E a você que é o nosso telespectador, está acompanhando aí, se reformulando nesse universo do empreendedorismo. Tenho certeza que já tomou nota de bastante coisa que aprendeu por aqui. Agora a gente falou sobre autoestima, que impacta fortemente, você viu aqui, né? A gente vai para o intervalo, na volta a gente continua nesse assunto de empreender e aí tem a sua participação aqui com a gente no Entre Família. Então, não saia daí, o intervalo é super rápido. Muito bem, estamos de volta nessa aula maravilhosa, né? E bem completa aqui no nosso programa, porque a ideia é sempre ajudar você em todos os quesitos. Então, cada tema é escolhido com muito carinho para ajudar, né? Pensando no que o povo está esperando, o que a gente tem que aprender. Nós, como apresentadores, aprendemos bastante. Falando em aprender, você já deve ter notado em vários programas aqui, a gente teve a oportunidade no primeiro dia de falar em primeira mão, que é o lançamento da nossa escola bíblica. A Rede Novo Tempo tem uma escola bíblica que produz revistas, materiais, estudos bíblicos e uns quesitos, né, que vira a chave na vida de alguém, é saber de onde veio, para onde vai. E aí a gente tem, para poder pegar isso biblicamente, tem que passar para a história do ser humano, né, a história do Éden, de onde veio o pecado. E aí veio a revista Esperança, A Cura do Pecado. Pastor Rafael Rossi, inclusive, mandou um vídeo para a gente, né, no lançamento, falando aí o que ele pensou em escrever e várias dores que existem. As pessoas perguntam, nossa, Deus é tão maravilhoso, tão perfeito, porque tem tanta doença aí, gente. Agora mesmo uma guerra, onde está Deus? Será que Deus é o culpado pelo pecado? Né? E outra, Jesus veio morrer na cruz e não acabou nada, o que aconteceu? Eu vejo um monte de gente orando em nome de Jesus e aí falam de uma nova terra, Jesus está voltando, que reino é esse? Todas essas respostas e muito mais está aqui nesse guia prático. Quanto que você vai pagar? R$0, 0 centavos. Eu sei que você está acostumado com outras televisões, outras rádios, mas aqui na Novo Tempo você não paga nada. Nós temos um projeto chamado Anjos da Esperança, que já pagou para você, inclusive o correio, bem diagramado, colorido, uma revista linda, vai pelo correio, tudo pago. Eu garanto para você, eu faço um desafio nesse momento, pega o telefone, liga 0 operadora 12 2127 3121, né? Horário comercial aí, liga agora, se possível. Vai ter uma turma para te atender, você só vai fazer um cadastro. Seu nome completo, CPF, seu endereço com CEP, pronto, vai pelo correio. Cris, e os meus dados? A gente guarda com carinho aqui com a Lei de Proteção de Dados, fica tranquilo. 0 operadora 12, aqui o telefone embaixo, tá? Ó, ali, ó, 12 2127 3121, liga agora e peça gratuitamente a cura do pecado. Outro contexto é o nosso WhatsApp, também DDD 12 98244 4449, tem uma dinâmica um pouquinho diferente, você fala assim, quero a cura do pecado, e aí você vai receber um atendimento eletrônico que vai te enviar um link, que é um endereço. Você clicou nele, vai te levar para um site onde você mesmo vai fazer o seu cadastro. Coloca o seu nome, seu endereço, seus dados, né? Coloca ali que você viu esse programa, né? O Entre Família, quero a cura do pecado, pronto, vai pelo correio também. Ou pelo WhatsApp, ou pelo telefone fixo, mas peça que é de graça e uma revista que vai fazer a diferença na sua vida. Saber de onde você veio, para onde você vai, que história é essa do pecado, como isso entrou e ter um amparo bíblico, né, com o nosso pastor Rafael Rossi, que tem um programa muito especial aqui chamado Arena do Futuro. A Cura do Pecado, lançamento da nossa escola bíblica é de graça, é para você, com o cheirinho, ó, do Anjos da Esperança. Até vou aproximar aqui, ó, cheirinho do Anjos da Esperança, esse nosso programa especial, né, de sustentabilidade da Rede Novo Tempo de Comunicação. Enquanto você vai pedindo a sua revista, enquanto você vai pedindo aí pelo WhatsApp, pelo telefone fixo, a gente volta à nossa Sala da Verdade,
onde está aqui a nossa especialista, né, consultora aí do Sebrae. Suza também aqui, que agora tivemos uma aula, né, com o nosso E por falar em aula, Lincoln. eu tô sabendo que os nossos telespectadores mandaram várias mensagens super agradecendo os esclarecimentos do programa de hoje, viu, Nath? Que estão gostando muito, porque é um assunto que eu penso que bastante gente tem interesse, então eles estão respondendo, sabendo de coisas, de questões respondidas, né, para eles, tanto do quadro quanto do programa. Então, ó, tudo feito para você e por você. Eu queria saber da Nath aqui, o Lincoln. Tudo bem, posso falar para você? O meu terno também é azul e eu vou te dar bombons caros aqui. Nath, o que, enquanto a produção já prepara ali as interações, o que é mais procurado por parte de quem quer empreender? A gente tem uma procura alta, né, pelos produtos voltados à alimentação, né? Então, seja desde o produto que é comprado pronto, então as balas, chocolate, enfim, e vendido de forma ali, às vezes até no farol, né? Muitas vezes no farol, como os produtos que são transformados, a gente costuma falar, né? Então, eu comprei, por exemplo, os ingredientes e fiz um bolo no pote. Eu comprei os ingredientes, fiz uma salada de fruta, fiz um sanduíche, fiz salgadinho. E aí eu consigo, muitas vezes, agregar valor, né? Que foi até comentado aqui no início do programa. Então, essa área de alimentação, ela é bem demandada. E Falou todo em mundo comida, tem... né, Nath? Falou em comida, todo mundo que está passando na rua, né, se interessa, a gente vê, né? Então, assim, é palpável, então é algo que as pessoas têm interesse. Só que tem os cuidados, né? Então, quando a gente empreende com alimentação, a gente tem aí uma legislação sanitária que precisa ser observada, né? Então, ela se chama RDC 216, né? Que a gente pode se guiar ali como norte da legislação, e nela vai falar, olha, toma cuidado, se você tem um carrinho de lanche ali na rua, se você tem um trailer, se você tem um carrinho de pipoca, toma cuidado com a lixeira, toma cuidado com a sua roupa, né? Toma cuidado com a higiene pessoal, com o insumo, onde você vai armazenar, não deixa apoiado no chão. Então, tem todos esses cuidados aí que mesmo a gente empreendendo na rua, a gente precisa ter. Ou até, muitas vezes, principalmente, né, empreendendo na rua, a gente precisa ter. E o bom é que isso dá uma segurança para justamente aquela pessoa que compra, Pra gente ir lá porque comprar e passa comer. por esse filtro aí. Vamos fazer o seguinte, aproveitar o que a nossa Suza falou aqui, de você estar muito satisfeito, nós temos hoje uma especialista para tirar dúvida. Se você ainda tem, a gente vai responder aqui. Então, você na tela é prioridades aqui na nossa tarde. Vamos lá, aproveitando. Chegando, freguesia. A Eunice, que ela é de Guarantã, é isso? Mato Grosso? Eu Também acho não que é consigo isso. ler. Acho que é Guarantã. É Mato Grosso. É Mato Grosso, Mato é isso Grosso. mesmo. É. Ela fala o seguinte, Que legal, do Mato sou Grosso. pedagoga e atuo como cabeleireira. Penso em abrir um MEI, mas tenho uma dúvida. Se eu abrir MEI, pode me atrapalhar a fazer concurso público? Nesse caso, pode. O prestador de serviço público, ele tem restrição com relação à abertura de MEI. Então, nesse caso, ela pode ter a dificuldade de prestar o concurso público. Mas ela pode prestar o concurso público quando ela for aprovada? Se for aprovada, ela vai e cancela o MEI? Sim, sim. Aí ela não vai... pode ter o MEI no ato da posse? Concomitante ao serviço público. Então, aí é melhor ela até se informar na instituição onde ela vai prestar o concurso, para ver se ela pode prestar, né, sendo MEI, ou se é melhor ela não abrir nesse caso, como cabeleireira. Mas aí ela tem a opção, aí ela vai precisar avaliar também com relação à microempresa, que provavelmente vai ter restrição. Mas aí eu recomendo ela se inteirar na entidade onde ela vai prestar o serviço, concurso público. Sim, senhora, doutora Nath. Então tá aí respondido pela nossa consultora. E tem mais interação chegando. Quem vai estar na telinha? Tchararam, é a Grace. Alô, Grace. Eu não sei se é assim que pronuncia, mas eu tô falando Grace, só para tornar o seu nome mais chique, viu? Suponha que sou MEI e após um tempo desista e queira cancelar. Pode? Paga alguma taxa a mais? Pode, Grace, não tem problema, você pode cancelar a qualquer momento, não paga taxa a mais, mas se tiver guias em aberto, você vai precisar regularizar as passadas para que você possa encerrar. Então, até é uma questão que a gente precisa comentar, né? A gente falou de todos os benefícios, e são inúmeros mesmo, né?
mas é preciso atentar que é uma empresa, né? Você está ali representando um CNPJ, é uma empresa. Então, por exemplo, a taxa de mortalidade das empresas, a mais alta é relacionada a mês, né? Tá certo que também é um volume muito grande de abertura de mês, mas mais de 30% dos MEIs encerram as suas atividades em até 5 anos de operação, a maioria ligado ao comércio. Então, a gente tem que também, né, o Sebrae, ele preza muito pelo planejamento, a gente fala muito de planejamento, né, da pessoa, mas eu vou empreender na rua, é algo muito simples. Mas você também precisa planejar, né, você também precisa pensar em qual local você vai vender, fazer as contas ali de quanto que você vai cobrar. A gente falou aqui, por exemplo, de vender bolo no pote, mas eu preciso fazer uma ficha técnica, entender quanto que vai me custar aquele bolo, qual que é a margem que eu vou colocar em cima daquilo, aonde que o meu Prolabore vai, né, pagar, como que aquele bolo vai pagar o meu Prolabore, para poder precificar de uma forma correta, um preço justo, porque as pessoas que consomem na rua também querem, né? Elas entendem que você não está pagando um aluguel, elas entendem que você não tem algumas despesas maiores que um ponto de venda traria, então elas querem muitas vezes um preço ali mais em conta, exatamente. Mas tudo isso tem que ser planejado para que a gente não precise depois entrar nessa estatística triste aí de mortalidade das empresas. Natália, muitas vezes a pessoa abre uma MEI, mas ainda ela está trabalhando, né? Ela faz algo por fora e ela está, às vezes, querendo formalizar justamente para poder ter nota, trabalhar o B2B, né? Pergunto para você, essa pessoa, ela foi dispensada do trabalho, então ela teria acesso aí aos 40% e a um seguro-desemprego. No caso de você ter uma MEI ativa, como você está trabalhando, tendo uma renda ali, às vezes não mensal, mas a cada 2 meses, eu tendo ela estando aberta, aí esse benefício do seguro-desemprego, eu sou beneficiado ou não? Pode ser que haja corte. Com relação às especificidades de INSS, a minha recomendação é ligar na central telefônica do INSS e consultar, porque pode sim haver perda. Então, por exemplo, você está tendo um auxílio, um auxílio de, como fala? Quando a pessoa tem alguma lesão que incapacita ela de trabalhar, né? De afastamento? Tipo um afastamento, um auxílio. Auxílio-doença? Se você abre o MEI, o que vai ser entendido? Que você tem condição de trabalhar, então você pode perder aquele auxílio ali de uma incapacidade temporária, né? Não uma incapacidade vitalícia, mas temporária. Então, eu recomendo, assim, tem dúvidas com relação o que vai acontecer com o INSS? Liga e tira a dúvida, é o melhor dos casos. O MEI, ele tem o que a gente falou, né, da aposentadoria, você vai estar contribuindo. Se você quiser contribuir mais ainda, você tem como emitir uma guia, você paga lá 15% a mais, e aí depois o seu teto da aposentadoria vai ser um pouco maior, porque se você for MEI durante o tempo todo, né, ali durante o cálculo, você vai receber um salário mínimo, mas se você quiser receber, depois da Previdência, um salário maior de aposentadoria, você paga uma guia complementar, inclusive. Mas tudo isso, tirando ali, consultando o INSS, você tem acesso às informações específicas de cada situação. Gente, esse assunto do MEI rendeu, hein? Rendeu. Pessoal de casa participando, perguntando, e quantas outras possibilidades a gente aprendeu aqui com a Natália. A gente quer te agradecer demais, viu? A gente é um privilégio poder ter você aqui para poder atender essas demandas aí dos nossos telespectadores, né? Que você tirou um tempinho, saiu do seu trabalho. Então, obrigada, viu, Natália? Imagina, eu que agradeço de coração. É um prazer estar aqui com vocês. A gente no Sebrae busca trazer toda a informação, mas se ficou alguma dúvida, liga no 0800 do Sebrae também. Às vezes, eu não sou consultora jurídica, né, especificamente, então tem algumas informações que são muito competentes ao jurídico, mas o Sebrae tem esse serviço gratuito pelo 0800. São advogados que atendem gratuitamente numa consultoria jurídica, inclusive. Então, qualquer dúvida que tiver, quero abrir empresa, quero fechar, pode contar com a gente. Que demais. Muito obrigada, Sebrae. Aqui está passando nesse momento na sua telinha o Instagram, @SebraeSP, se você é daqui de São Paulo. Senão, provavelmente, deve ser a sigla do seu estado aí. Daqui a pouco também vão colocar para você o portal do empreendedor.gov.br, que é um outro lugar que você tem informações ali. Muito bem. Muito bem, Suza. Programaço de hoje, na sequência, vem o Vídeo de Saúde e amanhã, às 2h30 da tarde, a gente vai receber aqui uma psicóloga, a nossa querida, né,
Prado Cruz, que era, agora trocou o nome, será que ela trocou? Agora colocou o Instagram dela, agora é só Paula Prado Cruz. Que antes era Psico Paula Prado Cruz. Era aquele trava-língua, melhorou. Mas o importante é que com o nome dela... Tem um trava-língua, né? Paula Prado. Tem a pinta do peito do pé do Pedro é preta, é mais forte. Mas, amanhã nós vamos falar o seguinte, nós temos aí o nascimento, nós temos a morte. Agora, não pedi para nascer e também não quero morrer. Já que nasci, não quero morrer. E aí? E esse trajeto? Porque tem gente que se olha, eu quero um dia me tornar um grande profissional. Aí chega, mas chega sozinho, chega aos barrancos. E o trajeto, né? Aquela questão toda de olhar na janela, aproveitar a paisagem. A gente sabe, não quer romantizar as coisas, mas dentro de uma realidade, será que é possível aproveitar? Até porque a gente não sabe quando que vai ser o nosso fim. E aí, como é que fica, Suzane? Eu que te pergunto, você que está nessa longa jornada há mais tempo do que eu. É verdade. Não, outra, vou dizer. Ai, gente, eu tô nessa. Demais. É verdade, porque eu tô aproveitando o projeto a mais. Porque apesar de ela ter mais idade do que eu, apesar de ela ter mais idade, ela não tá aproveitando o projeto. Na primavera ou em qualquer das estações. Tá aí, gente. Ainda bem que, né? Graças a Deus segue a Bíblia e não bebe. Imagina se bebesse. Beijo, né? gente. Então ore por ela, segue esse momento, Deus no coração e oração para ela. Ore por essa menina.